Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Ontem, pela graça de Deus, domingo passado, pela graça de Deus, nós iniciamos a série Fundamentos dos Batistas. E a nossa primeira aula foi sobre a história geral dos batistas, né? O surgimento dos batistas. Ali, aprendemos que desde a igreja primitiva sempre houveram grupos que se manteram fiéis aos princípios que nós defendemos, mas que os batistas, como nós conhecemos hoje, eles surgiram ali no período pós-reforma protestante, na Inglaterra. Aprendemos ali com o movimento puritano, que foi um movimento dissidente, que era contra algumas coisas que permaneceram na igreja anglicana, né? Nós aprendemos que depois do reinado de Elizabeth I, a igreja anglicana ela passou a ser uma igreja reformada, uma igreja protestante, mas no que dizia respeito à eclesiologia e a liturgia da igreja, ela permaneceu como uma igreja católica. E aí surgiu o movimento puritano. Esse movimento defendia que a igreja precisava se purificar, daí o nome puritano, dessas práticas, né? Ou seja, deixar de ser uma igreja católica para se tornar de fato uma igreja cristã, uma igreja de acordo com o Novo Testamento. E desses movimentos, entre esses grupos que surgiram a partir do movimento puritano, nós tivemos o grupo que deu origem à Igreja Batista. Se você quiser, você não teve na aula passada e quiser relembrar ou aprender, está gravado no YouTube, a nossa primeira aula, e você pode acompanhar por lá, tá bom? Hoje, nós vamos falar, na nossa segunda aula, sobre a história dos batistas, sobre a história dos batistas no Brasil, a sua chegada ao nosso país até a chegada aqui ao nosso estado, no Piauí, e a fundação aqui da nossa igreja, a primeira igreja batista em Bom Jesus. O objetivo da nossa aula, da palestra dessa manhã, é conhecer a trajetória histórica dos batistas no Brasil, desde seus pioneiros até a consolidação da denominação e sua chegada no Piauí. Valorizar o legado missionário e renovar o nosso compromisso com a obra do Senhor. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, na semana passada, que quem não sabe de onde veio também não sabe para onde vai. Nós precisamos restaurar as raízes históricas, os fundamentos, os princípios da nossa fé. E uma coisa importante, irmãos, é nós lembrarmos que a nossa fé, a nossa igreja e os batistas especificamente não surgiram aqui por acaso. Não surgiram por acaso. Nós estamos aqui reunidos nesse templo porque um dia, há 41 anos atrás, um grupo de irmãos em Cristo levantaram esse templo. A nossa história está fundamentada em grandes testemunhos. Testemunhos de abnegação, de pessoas que deixaram tudo para servir a Deus. Alguns que abandonaram seus países, famílias, culturas, e vieram para o Brasil de forma desprendida, por amor a Cristo. E graças a Deus, nós estamos aqui. Deus levantou, meus irmãos, esses missionários estrangeiros e também líderes aqui do nosso país, que com coragem plantaram a semente do evangelho bíblico e fundaram a Igreja Batista. E a nossa tarefa é darmos continuidade a essa missão. Então, eu queria que nós relembrássemos o contexto histórico do Brasil, lá no século XIX, que é quando tudo acontece, quando chegam os pioneiros batistas aqui no Brasil. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que o Brasil era oficialmente católico, né? Era uma religião de Estado. O Brasil foi colonizado pelo Império de Portugal e era um país católico. Quando nós falamos sobre a história do evangelicalismo no Brasil, nós devemos
remeter a alguns fatos históricos. E um muito interessante foi algo que aconteceu em 1557. Você sabe qual foi o primeiro culto evangélico realizado aqui no Brasil? Aconteceu ainda lá no século XVI, século de descobrimento do Brasil, em 1557. Quando chegaram aqui no Brasil, alguns missionários reformadores franceses. Eles eram Huguenots, e eles chegaram aqui ao Brasil, e eles foram presos lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, eles realizaram lá o primeiro culto protestante do Brasil. E por causa da fé deles, eles foram presos, e as autoridades brasileiras, ou portuguesas, ordenou que eles confeccionassem um documento descrevendo as crenças deles, o que eles criam. E interessante que aí surgiu a primeira declaração de fé evangélica do Brasil, que foi a Confissão de Fé de Guanabara. E o mais incrível é que esses homens, que eram esses missionários franceses, eram sapateiros, barbeiros, alfaiates. Nenhum deles era pastor de fato, no sentido de ter estudo. Eram homens simples. E mesmo assim eles escreveram a primeira confissão de fé evangélica no Brasil, que foi a Confissão de Fé de Guanabara, que serviu como documento para que o governo português decretasse a prisão deles, e depois eles foram condenados, sentenciados à morte. Mas foi em 1557 que nós tivemos ali a chegada dos primeiros crentes aqui no Brasil. Certo? Outro marco histórico para a gente entender tudo o que aconteceu foi a transferência da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, lá em 1808, os irmãos se lembram. Estava acontecendo muitas mudanças na Europa. Os irmãos se lembram de Napoleão Bonaparte. Ele dominou praticamente todo o território europeu. E uma das nações que foi subjugada pelo Napoleão Bonaparte foi a nação de Portugal. Então ele venceu os exércitos portugueses, invadiu Portugal. Só que o rei, Dom João VI, com temores, com medo, o que ele fez? Ele botou todos os tesouros da coroa portuguesa, os funcionários da coroa portuguesa, em vários navios e fugiu para o Brasil, com medo de Napoleão e do exército de Napoleão. Inclusive, alguns falam que tem um ditado que a gente usa até hoje, fulano ficou a ver navios. Dizem que vem a partir daí. Então, a coroa ela vem e é estabelecida no Rio de Janeiro. E por que isso é importante? Porque essa fuga dos portugueses, ela foi realizada com a ajuda do Império Britânico, dos ingleses. Então, nessa época, os ingleses eram os maiores adversários do Napoleão. Então, Portugal se uniu aos ingleses. E, por muito tempo, Portugal foi parceira dos ingleses. Inclusive, foi a marinha da Inglaterra, que era a maior marinha da época, que seguiu e protegeu os membros da coroa de Portugal até chegarem aqui no Brasil. E, por conta dessa parceria, os portugueses resolveram abrir os portos para os ingleses. Antigamente não era possível, agora os ingleses podiam vir para o Brasil, fazer negócios com os brasileiros. E aí nós devemos nos lembrar que esses ingleses, qual era a religião deles? A grande maioria eram protestantes, eram evangélicos. Então aí começou esse contato dos brasileiros com o povo evangélico, o povo cristão, certo? A Constituição de 1824 foi um marco importante também do Brasil, porque essa Constituição permitia a liberdade de culto. Mas, ou seja, qualquer um poderia cultuar aquilo que entendia ser a sua religião. Porém, essa liberdade de culto ela era restrita. Só poderia acontecer de forma doméstica, ou seja, dentro de casa, e para estrangeiros. Não era possível ainda a evangelização. Então, era possível, por exemplo, que pessoas de outra nação fizessem um culto, mas não poderia convidar os brasileiros a participarem.
mas já foi um grande avanço, né? Nessa época, protestantes eles não podiam construir templos com aparência de igreja, nem realizar cultos públicos. E aqui tem um ponto interessante. Você já parou para pensar que quando você olha para a Europa, para os Estados Unidos especialmente, a maioria dos templos evangélicos, existem aquelas grandes catedrais. E aqui no Brasil é bem mais difícil. Você já prestou atenção que as igrejas, muitas vezes aqui, elas têm um formato que não parece com o formato de igreja. É algo bem mais simples, que não chama muita atenção. Por quê? Por conta disso. Eles não poderiam cultuar, mas não poderiam parecer uma igreja. É uma coisa interessante também, né? Era um ambiente muito hostil para o crescimento do evangelho fora do catolicismo. E foi justamente nesse cenário, no século XIX, que chegaram os primeiros batistas no Brasil. Os primeiros batistas do Brasil surgiram no interior de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em 1871. Eles eram colonos norte-americanos, vindo após a Guerra Civil dos Estados Unidos. Os irmãos se lembram da Guerra Civil dos Estados Unidos? Haviam os estados confederados do Sul e os do Norte. Eles estavam em conflito, certo? Então, quando cessou a guerra, muitos que moravam no Sul, por conta de perseguição, que foi o lado derrotado da guerra, eles fugiram. E entre eles haviam muitos batistas. Se você procurar saber, até hoje, a maior convenção batista do mundo é a Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos. E aí eles vieram para cá e se estabeleceram em Santa Bárbara. A princípio foram liderados por um homem chamado Thomas Jefferson Bowen, que era um missionário americano, que foi enviado em 1860 para o Brasil. E outro grande líder também da época foi o pastor Richard Radcliffe. Eles foram fundamentais para o início do trabalho missionário. Essa igreja que surgiu lá em Santa Bárbara do Oeste, irmã Mônica, eu enviei algumas fotos no grupo da mídia, tem uma foto da igreja, se você puder colocar aí. Ela era composta quase exclusivamente por imigrantes americanos. Não havia contato com os brasileiros. Inclusive o culto ele era ministrado em inglês. As pregações, todo o culto era em inglês. Então não era uma igreja com apelo aos americanos, era uma igreja batista norte-americana radicada no Brasil. Certo? Então, isso é importante. E quando que passou a ser, de fato, uma igreja batista voltada para os brasileiros? Isso surgiu com a chegada dos primeiros missionários que foram enviados para a evangelização dos brasileiros. E aí eu queria destacar 2 casais que chegaram aqui para alcançar o povo brasileiro. Um deles foi o Zacarias Clay Taylor. Pastor Zacarias Taylor, grande homem de Deus. E ele tem relação com a história dos batistas aqui no Piauí. Nós vamos aprender mais à frente. Mas o pastor Zacarias Taylor foi um dos pioneiros, junto com a sua esposa. E também o pastor William Buck Begbie e a sua esposa Anna Luther Begbie. Então esses 2 casais chegaram ao Brasil com o objetivo de ganhar o povo brasileiro para Cristo. O Zacarias Taylor, ele chegou aqui em 1881. E ele foi, irmãos, um grande plantador de igreja. Uma das primeiras coisas que o pastor Zacarias Taylor fez quando chegou aqui no Brasil, nós falamos aqui sobre a importância da nossa fé. Ao chegar no Brasil, ele traduziu a Confissão Batista de New Hampshire. E ele traduziu essa confissão para o português. E essa confissão batista foi a nossa declaração de fé até 40 anos atrás. Foi traduzida pelo pastor Zacarias Taylor, um grande homem de Deus. Também nós podemos falar sobre o pastor William Begbie.
e a sua esposa Ana Luther. Eles chegaram também no mesmo ano, em 81, e chegaram aqui no Nordeste, em Salvador, na Bahia. E foi em 15 de outubro, meus irmãos, de 1882, que eles fundaram a primeira igreja batista brasileira, lá em Salvador. Foi a primeira igreja. E ela foi fundada, meus irmãos, com 5 membros. Quais foram esses 5 membros? O pastor William e a sua esposa, o pastor Zacarias Taylor e sua esposa, e o primeiro pastor brasileiro, o primeiro pastor batista brasileiro, que foi o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um ex-padre que se converteu ao evangelho e foi o primeiro batista brasileiro e o primeiro pastor batista brasileiro. Certo? Então, esses homens, eles foram muito perseguidos, irmãos, na sua chegada aqui. Especialmente por padres e moradores locais, chegando a ser ameaçados de morte. Muitos desses missionários precisavam sair de uma cidade para outra por conta de ameaças, de perseguições. Mas uma coisa incrível é que a fé desses irmãos inspirou centenas de missionários que vieram depois. Não foram poucos os brasileiros, não foram poucos os americanos que saíram dos Estados Unidos para vir plantar igrejas, para vir pregar a palavra de Deus, inspirados por esses 2 casais. Um outro marco da nossa história é o caso da carta do William Begbie. Quando ele chegou aqui, ele viu a necessidade e ele escreveu uma carta à junta de Richmond, que era uma junta missionária lá dos Estados Unidos. E olha só o que ele diz nessa carta. Não acho que a junta, ou seja, a junta de Richmond, venha um dia se arrepender de se ocupar com essa grande nação, com suas dezenas e centenas de milhares que estão sem Cristo. Certamente, Deus tem muita gente nesta vasta multidão. Meus amados irmãos, essa história de pioneirismo, de dedicação ao Evangelho, é algo maravilhoso. Esse aqui é o casal William e Anna Begbie, que eu acabei de mencionar. Tem uma foto da igreja? Põe aí para nós. Certo? Enquanto nós vamos seguindo aqui. Queria também abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Olha aí a igreja. Você pode visitar lá em Santa Bárbara do Oeste. Você tem a igreja. Essa aqui é atual, essa foto. A primeira igreja batista do Brasil, que foi fundada lá em 1871, lá em Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, lá do lado da igreja tem o cemitério dos pioneiros batistas, né? Era muito comum naquela época que cemitérios fossem feitos ao lado da igreja, especialmente cemitérios de protestantes, porque muitas vezes os protestantes eram proibidos, não sei se você sabe disso, de serem enterrados junto com os católicos. Então, haviam muitas vezes, no terreno da igreja, eles separavam um lugar para que os irmãos pudessem ser enterrados com alguma dignidade. Então, essa aqui é o marco aí da nossa história, lá em Santa Bárbara do Oeste. Certo? Então, falando sobre o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, ele foi um ex-padre católico. E ele começou a estudar a Bíblia, irmãos. E estudando a Bíblia, ele percebeu incoerências entre a prática católica e a palavra. E aí, quando os missionários chegaram, ele foi até os missionários, foi evangelizado, entre aspas, porque ele já era bem convicto de muitas coisas, e foi batizado. Foi o primeiro crente a ser batizado no Brasil. E foi o primeiro, e veio a se tornar pastor, foi um grande plantador de igreja. Depois você pode pesquisar e conhecer um pouco mais sobre a história do pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Certo? Ele foi ordenado em 1883, pregou com coragem em terras hostis, enfrentou perseguição, e o seu ministério abriu portas para o evangelho entre os brasileiros. Certo? Então esse trabalho foi crescendo, as pessoas foram se convertendo, foram se achegando. Pronto, é ele aqui. Esse aqui é o padre Antônio Teixeira de Albuquerque, quer dizer, ex-padre, que veio a se tornar o primeiro pastor batista aqui no Brasil. Depois disso, irmãos, em Salvador, igrejas foram plantadas em Recife, no Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo. E muitas vezes essas igrejas batistas, elas começavam em casas, armazéns, dentro de escolas. É uma história realmente de superação. Em 1907, e aí aqui entra a história de um homem chamado pastor Salomão Ginsburg. Daqui a pouco vou contar um pouco mais sobre ele. Ele propôs a criação de uma convenção nacional para agregar as igrejas batistas. E, então, o missionário Adeter, o Zacarias Taylor e o pastor Ginsburg, eles levaram esse plano adiante. Eles contaram com o apoio de outros missionários e líderes brasileiros, inclusive o pastor Francisco Fulgêncio Sorin, e organizaram a primeira convenção, a Convenção Batista do Brasil, a qual nós somos filiados até o dia de hoje, e que já tem 150 anos de história. O pastor Francisco Fulgêncio Sorin foi o primeiro presidente da Convenção Batista Brasileira, aqui no Brasil. Aqui é o pastor Salomão Ginsburg, e que eu vou contar daqui a pouco um pouco mais sobre a história dele, que é uma história formidável, incrível. Também foram fundadas, em 1907, a Junta de Missões Mundiais, já pensando em enviar missionários do Brasil para o restante do mundo. E em 1911, foi fundada a Junta de Missões Nacionais, com foco em evangelizar o interior do Brasil. Outra marca foi o investimento na educação. Tanto a criação de seminários quanto de colégios batistas. Está aqui o irmão Miro, que é resultado de um colégio batista, que nós vamos falar um pouco mais também sobre a história dos batistas aqui no Piauí. E o primeiro seminário fundado foi o Seminário Batista Teológico do Sul, que foi fundado em 1908 pelo missionário Begbie, o Zacarias Taylor e o Salomão Ginsburg. Foi o primeiro seminário do país, e depois surgiram outros grandes seminários também, mas esse foi o primeiro. E falando um pouco sobre o pastor Salomão Ginsburg, eu queria contar um pouco da história dele. Nós hoje cantamos alguns hinos do cantor cristão, e tem tudo a ver com a história do pastor Salomão. Então, onde que ele surgiu? O pastor Salomão, ele era um judeu. Olha que interessante. Ele era um judeu, certo? Convertido ao cristianismo. Ele nasceu na Alemanha, depois foi morar na Inglaterra, e um dia ele estava andando pelas ruas da Inglaterra e ouviu um homem pregando o Evangelho, um pastor pregando o Evangelho. Ele parou, ouviu, e ouvindo aquela mensagem na rua, ele entregou sua vida a Cristo. E aí, meus irmãos, ele entregou sua vida a Cristo, e por causa disso, vejam só, por causa da conversão dele, ele foi deserdado pelo pai. Ele foi expulso de casa. O pai dele era um rabino judeu, certo? E aí, quando ele foi expulso de casa, ele foi para as ruas, e ele foi acolhido em um lar de judeus convertidos. Havia uma casa que era um lugar de refúgio para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, né? Ali ele foi muito cuidado pelos irmãos em Cristo. Ele aprendeu tipografia, que é uma arte de... A tipografia tem relação com a imprensa, né, de produzir textos e tudo mais. E ele sentiu o chamado missionário. Aí, a primeiro momento, ele se tornou membro da igreja congregacional. Ele foi para Portugal, certo? Lá ele foi expulso, coitado, já tinha sido expulso da família, foi largado pela sua comunidade. Em Portugal ele foi expulso de novo e ele é enviado para o Brasil. Quando ele chega aqui no Brasil, quem que ele conhece? O nosso grande pioneiro, pastor Zacarias Taylor. E ele conhece o Zacarias Taylor. O Zacarias Taylor, então, ensina a Bíblia para ele, fortalece a fé dele e convence ele sobre o batismo bíblico. Ele então se torna batista. E em 1891... ele foi então batizado e nomeado missionário da Junta de Richmond, certo? E aí, meus irmãos, esse homem fez uma grande diferença para os batistas brasileiros. Algumas das contribuições do nosso querido pastor Salomão Ginsburg. Ele é considerado criador do cantor cristão. Foi ele quem criou o cantor cristão. Ele
ou compôs ou traduziu para o português mais de 100 hinos que nós temos aqui, o pastor Salomão Gisburg. A primeira versão do cantor cristão, feita pelo pastor Salomão, tinha 17 hinos. Hoje tem mais de 500. Mas ele foi o fundador, o organizador do cantor cristão. Ele também foi o fundador do Seminário Teológico Batista do Norte, lá em Recife. Foi secretário da Junta de Missões Nacionais. Foi fundador do jornal As Boas Novas, em 1894. E plantou muitas igrejas. Foi, assim, um homem que se dedicou muito ao evangelho aqui no Brasil. Certo? E tem uma história muito interessante sobre o pastor Salomão, que uma das cidades onde ele mais fez a diferença foi a cidade de São Fidélis. Ele chegou lá em 1894. E ele estava pregando um dia, ele foi preso por pregar o evangelho no centro de São Fidélis e foi solto 10 dias depois. No mesmo ano, ao invés de sair daquela cidade, tendo sido preso, ele funda a primeira igreja batista em São Fidélis, há 130 anos atrás, em 1894. Hoje, só nessa cidade, os batistas contam com mais de 30 igrejas e congregações. Então, olha o legado desse homem, né? Um grande homem de Deus. Certo? Outro marco histórico muito importante para nós, que hoje é a nossa confissão de fé, é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Você pode entrar lá no site da Convenção Batista Brasileira, tem lá. Os irmãos que são membros aqui da igreja, você recebe o material, lá no final tem um anexo com a declaração doutrinária. E essa declaração ela foi baseada na Confissão de New Hampshire, que foi traduzida pelo pastor Zacarias Taylor. E foi consolidada e aprovada em 1986. E ela resume as crenças centrais dos batistas: autoridade da Bíblia, salvação pela fé em Cristo, batismo de crentes por imersão, igreja local autônoma, liberdade religiosa e separação entre igreja e Estado. São os princípios bíblicos, certo? Em que vão ser fundamentados a nossa declaração doutrinária. Agora vamos caminhando para perto, para a gente conhecer um pouco da nossa história mais regionalizada, local. E para falar sobre a chegada da nossa igreja aqui em Bom Jesus, eu queria contar para os irmãos a história do pastor Eurico Nelson. O pastor Eurico Nelson. O pastor Eurico Nelson, ele foi um missionário sueco. Ele já chegou no Brasil no século XX. Ele não é dos pioneiros. E ele chegou em 1919, aqui, enviado pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E, meus irmãos, ele chegou no norte do Brasil e dedicou-se especialmente à Amazônia. Ele tinha um barco e ele viajava pelos rios, comunidades isoladas, pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. Muitas vezes no próprio barco, em casas de palha, em comunidades ribeirinhas, fundou igrejas, escolas, incentivou a educação teológica no norte, e por conta disso, ele ganhou um apelido muito interessante. O pastor Eurico Nelson era conhecido como o apóstolo da Amazônia, por ser um grande, está aqui a foto dele, pregador do evangelho e que plantou a maioria das igrejas ali no estado. E é o seguinte, o lema dele, do pastor Eurico Nelson, era viver até o último fôlego para Cristo. Eu fiquei tão inspirado pela história do pastor Eurico que eu vou mandar fazer um quadro e colocá-lo no meu gabinete. Até o último fôlego para Cristo. Foram homens como esse, irmãos, que abdicaram de tudo para servir a obra de Deus. E nós temos que ser encorajados por esses homens, tá? Então você lembra do pastor Eurico Nelson aí, que daqui a pouco nós vamos trazer ele de volta aqui. E aí nós chegamos, finalmente, à história dos batistas no Piauí. E para nós entendermos a história dos batistas no Piauí, nós precisamos falar sobre a conversão da família Nogueira e a igreja batista em Corrente. A primeira igreja, não é a primeira igreja batista do Piauí, é a primeira igreja evangélica do Piauí. Então, em 1855, nasceram dois gêmeos, que era o Joaquim Nogueira Paranaguá, que depois veio se tornar médico, e
o Benjamin José Nogueira, que depois passou a ser conhecido como Coronel Benjamin Nogueira, que era um líder político e comunitário da época. Estes dois, eles eram filhos do comendador José Francisco Nogueira Paranaguá e sua esposa Isabel. E aí tem um ponto interessante. Eles estudaram para o sacerdócio católico. Eles chegaram a ser enviados para o seminário católico para se tornarem padres. Mas eles desistem do sacerdócio católico por não terem vocação, e aí eles retornam. O doutor Joaquim, ele vai para a capital estudar, e o coronel Benjamin, ele fica para cuidar das posses, dos bens da família, porque era uma família muito rica da região, certo? E aí o doutor Joaquim, que era uma família importante, ele tem um encontro muito inusitado com, adivinha quem? O pastor Zacarias Taylor, pioneiro dos batistas no Brasil. E ele então, ali no interior da Bahia, ele encontra com o pastor Zacarias Taylor e diz a história que ele salvou o pastor Zacarias Taylor, que já estava a ponto de ser lançado no Rio São Francisco pelas autoridades da cidade. E aí o doutor Joaquim vê aquela situação e usa da sua influência para libertar o pastor Zacarias. Até aí eles não eram crentes. E aí eles se tornam grandes amigos. E o pastor Zacarias prega o evangelho para o doutor Joaquim. E aí o doutor Joaquim ganha o Novo Testamento, a princípio ele lê o Novo Testamento. Depois ele adquiriu várias Bíblias, ele põe essas Bíblias numa caixa e envia para a corrente, para o irmão dele, para o coronel Benjamin. Certo? E aí, meus irmãos, começa algo incrível. Porque lá em Corrente as pessoas da família começam a se converter, a entregar a sua vida a Cristo. Depois do doutor Joaquim, Benjamin foi o primeiro a ser convertido e depois alguns outros familiares. E aí o Benjamin ele escreve uma carta para o pastor Zacarias Taylor e pede que ele venha até Corrente para batizar ele diante do povo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E aí ele faz assim, e aí nasce a primeira igreja batista do Piauí, a Igreja Batista de Corrente, em janeiro de 1904, há 121 anos. Surge a primeira igreja batista. E aí tem algo muito simbólico. Quem aqui já foi lá no templo da Igreja Batista, em Corrente? Alguns irmãos foram aqui. Você sabia que ali onde hoje está a Igreja Batista em Corrente, havia um templo de uma igreja católica? Ali havia uma igreja católica. E depois que a família se converte, o terreno pertencia à família, eles então demolem aquele templo e constroem um novo templo, que depois veio a ser o maior templo da cidade e o templo da Igreja Batista. Então isso aí é algo extraordinário, certo? Também a Junta Batista de Richmond, nos Estados Unidos, foi muito importante nesse processo. Um outro pastor que teve uma história muito bonita ali em Corrente foi o pastor John Terry e outros pastores que vieram lá dos Estados Unidos. Inclusive, eles fundaram lá, há mais de 100 anos, em 1922, o Instituto Batista, que hoje é Instituto Batista Correntino, mas chamava Instituto Batista Industrial. Mais de 100 anos de história. E que veio a se tornar, em uma época, anos depois da sua fundação, um dos maiores colégios do Estado. Então, é algo incrível. Então, o trabalho evangélico, o trabalho batista no Brasil, começa lá por Corrente. Aqui está a foto do coronel Benjamin ao lado de seu irmão, que foram os primeiros batistas do estado do Piauí. Então, a história desses homens tem muita relação com a nossa história também. Pastor, mas como que esse evangelho, como que a Igreja Batista chegou a Bom Jesus? Certo? E aí nós voltamos para a história do pastor Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia, um grande plantador de igrejas. O pastor Eurico Nelson, não sei se você sabe, mas ele fundou a segunda igreja batista do estado do Piauí. Alguém sabe qual é a segunda igreja batista do Piauí? Primeira igreja batista em Jerumênia. Olha que interessante.
E foi ele quem fundou aquela igreja. Havia uma irmã, uma senhora lá em Jerumênia, chamada Orminda Teixeira de Moraes. E juntamente com seu irmão, João Teixeira de Moraes. Eles foram estudar em Manaus, vejam só. Saíram daqui do Piauí e foram estudar em Manaus. Lá em Manaus, eles começam a frequentar a primeira igreja batista, que era a igreja do pastor Eurico Nelson. Certo? E eles se convertem, entregam sua vida a Cristo. E em uma dessas viagens, eles pregam para os seus irmãos. E 4 dos irmãos deles, da irmã Orminda Teixeira de Moraes e do diácono João Teixeira de Moraes, se convertem. E a irmã Orminda pede ao pastor Eurico que ele saia de Manaus e venha a Jerumênia batizar os seus irmãos. Ele, ser um desbravador, corajoso, alguém que não se apegava ao conforto, o que ele faz? Ele sai primeiramente de barco, depois de trem, chega em Teresina. Essa viagem durou meses. Quando ele chega em Teresina, aí ele pega um barco e sobe o rio Parnaíba, de Teresina até Floriano. E aí uma história interessante é que quando o pastor Eurico Nelson estava viajando, ele comprou 2 livros em Teresina para ler durante a viagem até Floriano. Aí ele, nos primeiros dias, ele já leu os 2 livros, e aí conta a história que ele não só leu os 2 livros, como ele leu toda a Bíblia nessa viagem de Teresina a Floriano. Se não me engano, essa viagem durou 12 dias. Quando o pastor Eurico chega em Floriano, ele segue a cavalo até Jerumênia. Mais uns bons dias de viagem. Meus irmãos, imagina essa viagem. De Manaus até Jerumênia, para batizar 4 almas que se renderam a Cristo. Certo? E aí ele vai no nosso glorioso rio Gurgueia. Olha que coisa maravilhosa. Lá no rio Gurgueia, na época, com bem mais água do que nos dias de hoje, ele batiza os primeiros 4 crentes ali da cidade de Jerumênia. São batizados nas águas. Aí tinha muitos curiosos, muitas pessoas vieram para poder assistir o batismo. E então ele marca um culto, o primeiro culto, que seria um culto de ceia. E onde ele foi auxiliado pelo diácono João Teixeira de Moraes, irmão da irmã Orminda e que também era de lá. E aí ele faz o culto de ceia, e aí junta aquele monte de curiosos, as pessoas vêm para ouvir a palavra. E sabe o que acontece? No meio do culto, irmão Miro, quando estavam sendo distribuídos os elementos da ceia, chega na casa o coronel Balbino Rocha e o padre Moisés. E eles chegam e acabam com o culto de ceia. Usam da autoridade, empunham armas e acabam com o culto. E aí tem uma história muito interessante que está nesse livro aqui, que eu queria encorajar os irmãos a comprarem depois, da antiga editora Juerp, que é História dos Batistas no Piauí. Que livro formidável. E diz então que o pastor Eurico Nelson, o culto acabou, o pastor Eurico Nelson, ele alça a voz como trombeta, e tal como o profeta Elias, o tesbita, na presença do feroz Acabe, ele profetiza solenemente. E ele diz assim ao coronel Balbino: sim, senhor coronel, eu me retiro deste culto em paz, mas fique sabendo que tão certo como Deus está nos ouvindo, daqui a 2 anos voltarei, e o Senhor estará disposto desse lugar, e nunca mais será eleito neste município. E ele fala essas palavras e vai embora. O que acontece 2 anos depois? O pastor Eurico volta, o coronel Balbino havia sido destituído e foi afastado da carreira, e o pastor então funda a primeira igreja batista em Jerumênia. E dali de Jerumênia surgem igrejas em Amarante e em Floriano, também plantadas pelo pastor Eurico Nelson. Um grande homem de Deus. Conheçam mais sobre a história desse pastor. E dali, espalha por todo o sertão, tem a primeira igreja batista em Teresina, que é plantada logo a seguir, e por aí vai. Então essa é a nossa história. E aqui em Bom Jesus, irmãos? A marca
do início da nossa igreja, ou a fundação da nossa igreja, é em 15 de dezembro de 1974. Uma curiosidade é que é o dia do aniversário de emancipação política da cidade. Era o aniversário da cidade e esse foi o maior presente. A primeira igreja evangélica da cidade, do município, é a nossa igreja. Em 15 de dezembro de 1974, foi organizada a primeira igreja batista de Bom Jesus. Certo? Ela foi organizada pela igreja de Jerumênia, olha só a ligação, junto com a antiga Convenção Batista Piauí Maranhão, que hoje é chamada de Convenção Meio Norte. Só que essa é a data da fundação, 1974. Mas os primeiros trabalhos batistas aqui na cidade aconteceram 4 anos antes, em 1970, quando a igreja de lá decidiu começar uma congregação aqui. Então, como igreja organizada, nós temos 50 anos de história. Mas se nós contarmos a chegada do trabalho batista aqui, nós já vamos completar 55 anos. Certo? O primeiro pastor da nossa igreja foi o saudoso pastor Mário Gomes de Barros. Ele foi o primeiro pastor da nossa igreja. Ele era pastor da igreja de Jerumênia e veio se tornar o pastor fundador da nossa igreja. Outra coisa interessante é que esse aqui não foi o primeiro templo da Igreja Batista. Esse templo aqui, meus irmãos, só foi construído em 1983, quase 10 anos depois da organização. O primeiro templo, ele ficava ali na antiga rua 2 de Novembro, que é essa rua aqui, onde fica a rua do cemitério. Ali era o primeiro templo. Inclusive, o templo está de pé até os dias de hoje. Se você subir aqui, tem aquela torre? Na esquina ali do lado, tem o antigo templo. Inclusive, ele foi tirado o telhado agora, esse ano. Não sei se vão demolir. Mas ali é o primeiro templo da Igreja Batista aqui em Bom Jesus, né? Isso é algo muito interessante também. Certo? Esse templo só foi inaugurado em 15 de dezembro de 1983. Então, é uma história formidável. Aqui nós tivemos, na nossa história como batistas aqui nessa igreja, pelo menos 9 pastores. Né? Nós tivemos o pastor Mário, que foi o fundador, depois tivemos o pastor Jurandir, o pastor que construiu esse templo, que foi o pastor João de Menezes, e depois vieram outros pastores no decorrer da história. Poderia lembrar aqui do pastor Wellington Aragão, que foi também muito importante aqui para a história da igreja, e outros. Então, essa é a nossa história como igreja. Então, eu quero que os irmãos vejam o agir de Deus no decorrer da história. A primeira igreja batista voltada para a evangelização dos brasileiros, ela foi fundada com quantos membros, irmãos? 5 membros. Para você ter uma ideia, os dados mais recentes indicam que a Convenção Batista Brasileira, que é a maior convenção batista da América Latina, ano passado, registrava aproximadamente 14.092 igrejas, sem contar as congregações. E quase 2 milhões de membros são os batistas aqui do Brasil, ligados à Convenção Batista Brasileira. Eu não estou falando de outros grupos. Em escala global, os batistas representam um movimento maior. A Aliança Batista Mundial registra cerca de 51 milhões de membros batizados em 2023. Então, esses são os números. Então, veja o agir de Deus. Isso é algo maravilhoso. Então, nós não devemos nos esquecer dessa história, que Deus nos trouxe até aqui. Amém? Eu quero concluir trazendo algumas aplicações para nós, sobre tudo que nós aprendemos aqui hoje, e no final abrir para algumas perguntas e considerações. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu acho que nós aprendemos aqui que a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus transforma famílias e cidades. Um exemplo disso é o que aconteceu em Corrente, com os irmãos Nogueira. Olha que transformação extraordinária da cidade. Então nós temos que crer que a palavra transforma. Outra aplicação para nós é que o testemunho de fé gera frutos.
E que para poder construir algo, nós precisamos abdicar de algo. Um exemplo, os missionários Taylor, o pastor Eurico Nelson, que se desprenderam de tanta coisa, deixaram suas cidades, países, sua cultura, sua família e dedicaram a sua vida para pregar o Evangelho. Outra coisa que nós aprendemos é que Deus pode tirar alguém do nada, do absoluto nada, e usar ele para fazer grandes coisas. Um exemplo, o pastor Salomão Gisburg, que chegou a viver nas ruas, na Inglaterra, abandonado pela família por entregar a vida para Jesus, e que veio a se tornar um dos maiores líderes da nossa história. Outra coisa que aprendemos é que a nossa história aqui como igreja faz parte da história nacional. Veja, tudo cooperando para que Deus pudesse chamar os seus eleitos, levantar a sua igreja e fazer com que a obra do Senhor prosperasse. O que cabe a nós, irmãos, é continuar a missão, quer seja aqui em Bom Jesus, no Piauí, no Brasil e até os confins da terra. Amém? Amém. E eu faço uma pergunta para você. Se você pudesse escrever a próxima etapa dessa história, que papel você gostaria que a sua vida tivesse? Que nós também possamos deixar um legado, irmãos, como esses irmãos. E às vezes a gente pensa que é necessário ser um pastor, ser uma grande autoridade para fazer grandes coisas para Deus. Isso não é verdade. Veja o papel desses irmãos aqui no Piauí. Veja o papel da irmã Orminda, lá em Jerumênia. Uma mulher grandemente usada por Deus. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia ela fez a diferença na vida da sua família. Então você também pode ser grandemente usado por Deus. A história dos batistas é escrita por homens e mulheres que entregaram suas vidas para Jesus, não só no sentido de se tornar crente, mas de se tornarem missionários. Esse é um dos lemas da nossa igreja. Cada crente, um missionário. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. E que nós possamos continuar firmes nesse propósito, levando a palavra de Deus à frente até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém.